Olá, turma! Bem-vindos ao canal Línguas Exatas. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais uma videoaula e dessa vez nós vamos estudar um pouquinho sobre o presente contínuo. E aí, você sabe o que significa o presente contínuo? Para que serve esse tempo verbal, o presente contínuo? Olha, é um tempo verbal muito bom de se estudar. É, um tempo parecido, correlato a ele na língua portuguesa, é o presente, é o gerúndio, aquele lá estou fazendo, estou estudando, estou viajando. Então, é o gerúndio. O presente contínuo da língua inglesa, o correspondente em português, é o nosso gerúndio. Então, vamos lá que você vai ver como que é fácil e vamos nos divertir estudando o presente contínuo. Olha, e lembrando, se você não é inscrito, já se inscreva aí no canal, ativa o sininho para você receber as notificações quando forem postados os conteúdos aqui, você vai receber em primeira mão. Então, ativa aí o sininho de notificações e no final do vídeo, se você gostar do vídeo, deixe o seu like para ajudar o nosso canal e ajudar o nosso trabalho. Então, vamos compartilhar aqui a tela para começarmos a estudar o presente contínuo. Deixa eu levar minha tela para aqui e vamos nessa. Então, presente contínuos, que é o gerúndio, fazendo. E olha aqui, olha, antes de começarmos, quais são os verbos? Por exemplo, a maioria dos alunos, principalmente quando chega no ensino médio, aqueles que terminaram o ensino médio, sempre falam: olha, eu passei a minha vida escolar toda estudando o verbo to be, o to be verb. Se você passou a sua vida escolar, com certeza você vai saber muita coisa e o verbo to be, ele é um verbo muito interessante e principal que você precisa saber sim, o verbo to be. Por exemplo, para você se apresentar a alguém, você vai utilizar o verbo to be. Para você falar alguma coisa que você está sentindo, você vai utilizar o verbo to be. E ele vai ser o auxiliar do presente contínuo para você dizer que está fazendo alguma coisa. Até porque o verbo be na língua inglesa, em português, ele significa ser e estar. Então, é um verbo interessantíssimo e você precisa saber sim. E ele é que vai ser o nosso auxiliar aqui do presente contínuo. Então, vamos lá. Olha, Structure Affirmative Statement. Então, nós temos aqui a estrutura de uma declaração, de uma sentença afirmativa. Então, Structure Affirmative Statement, que quer dizer isso? A estrutura de uma sentença ou de uma declaração afirmativa. Então, vamos ver como que é essa estrutura aqui dessa sentença afirmativa. Olha, sujeito. Primeiro, você inicia a frase com o sujeito, que você já sabe aí que esse sujeito ele pode ser os pronomes, quando eu falo eu, I, ou então ele pode ser nomes, he, ele, que seria o pronome, e he seria John, George, Jane, um nome de qualquer pessoa, ou ela, Mary, Susan, Kate, então qualquer nome de mulher ou de pessoas, seja lá do sexo masculino ou feminino, e nomes de objeto. Então, esse sujeito aqui, ele é formado, ele pode ser, o que vai aparecer aqui, pronomes ou nomes. E aqui nós temos o auxiliar, que é o verbo to be, esse que eu falei para vocês que é interessantíssimo, que nós precisamos saber sim, I am, is, are. Aqui é a conjugação. O verbo to be, na sua forma no infinitivo, o verbo be fica to be, por isso que falamos to be. Que você já sabe que como que eu sei que um verbo está no infinitivo na língua inglesa, é quando ele está to be, to work, to study, então com essa partícula to antes, o verbo está no infinitivo. Então por isso que o verbo be, que é o verbo ser, está no infinitivo, é to be. E aí ele precisa ser conjugado. E aqui na conjugação, para a primeira pessoa, I am. Para a terceira pessoa, he, she, it, is. E as demais pessoas, are. You are, we are, they are. E aqui, nessa estrutura, olha, nós temos o verbo principal, que é o verbo principal da oração, ele vai estar acrescido desse sufixo ing, que é ing, do ing, que é esse que diz que ele está no gerúndio, que é fazendo, trabalhando, viajando, estudando, escrevendo. Mais objeto, que esse objeto é o complemento da frase. Então, vamos aos exemplos que fica mais fácil para você visualizar e você entender isso que eu estou te falando. Então, o exemplo da letra A,
I'm studying at this moment. Eu estou estudando. Olha aqui o sujeito eu, que é um pronome. Eu. I am, o ser ou está. Estou. Studying, estudando aqui, ó, com o gerúndio, com o ing, com ing, ficou estudando. Estudando at this moment, nesse momento. Então, I'm studying at this moment. Eu estou estudando nesse momento. Olha como que é fácil demais. You are talking to your friend now. You are talking to your friend now. Então, você está falando ou conversando com seu amigo ou com sua amiga agora. Então, aí, olha, you, pronome, are é o verbo to be conjugado com you, com você ou vocês, talking, conversando, talk é o verbo conversar ou falar, falando, to your, com seu amigo, to your friend, com seu amigo ou sua amiga agora. You are talking to your friend now, você está conversando com seu amigo ou com sua amiga agora. Vamos para o exemplo C. He is taking a photo at the moment. Então, ele está tirando uma foto no momento. Então, de novo, o pronome he, que é o sujeito aqui, he, ele. Is, que é o verbo to be conjugado na terceira pessoa do singular. He is taking. Aqui é o verbo take, que é o verbo tirar ou pegar. Olha esse verbo take. Você vai ver, se você fizer uma pesquisa no dicionário ou até no Google, você vai ver que ele tem infinitos, ele tem vários significados. Então, assim, principalmente esse take, ele é muito utilizado com os phrasal verbs e também com os collocations. E você vai ver que ele tem outros significados, não é só pegar, tomar alguma coisa. Então, aqui no caso, esse verbo, olha, você já vai guardar essa observaçãozinha aqui. O verbo terminado, na grande maioria dos verbos terminados em "é", que tem uns que tem algumas exceções que eu vou falar depois. Então, aqui a grande maioria dos verbos terminados em "é", quando você vai conjugar no presente contínuo, ele vai perder a vogal "é" e acrescenta ing. Aqui é só uma observação. Verbos terminados em "é", então, porque esse verbo é take, perdeu a vogal "é" e acrescentou ing. Então, he is taking a photo at the moment. Então, ele está tirando uma foto neste momento. O outro exemplo, she is writing a letter right now. Então, ela, que é o pronome ela, she, terceira pessoa singular, is writing, está escrevendo. Olha, o outro verbo, write, que é o verbo terminado em "é", que é o verbo escrever, também perdeu a vogal "é" e acrescentou ing. Então, she is writing, ela está escrevendo a letter right now, uma carta agora. Ou agora mesmo, este right now quer dizer agora mesmo. Vamos para o outro exemplo da letra E. It is getting dark just now. Então, está escurecendo exatamente agora. Está escurecendo agora. Então, it is, que it é o sujeito, o pronome da terceira pessoa singular, it, is, que é o verbo conjugado. E aqui nós temos o verbo get, que é o verbo esse verbo aqui é outra observação. Assim como tem essa observação aqui dos verbos terminados em "é", nós temos essa observação aqui também dos verbos monossílabos e os verbos dissílabos. Por exemplo, na língua portuguesa, quando nós queremos separar a sílaba de uma determinada palavra, nós juntamos uma vogal com uma consoante, ou, geralmente o consoante e o vogal, e junto os fonemas, 2 fonemas ali, às vezes até 3, para formar uma sílaba. Na língua inglesa, a separação de sílaba, ela se dá pelos sons. Então, por exemplo, essa palavra get, aqui o verbo get, que é outro verbo que tem vários significados, que se você pesquisar, e ele também é um dos utilizados muito com phrasal verbs e collocations também. Olha, get, e nós pronunciamos, se você for pronunciar, você não pronuncia o T final, você fala get. Aí, ó, som sozinho, ó, get. Você não fala get, você fala get, get. Então, e ele só é monossílabo. Então, os verbos monossílabos ou dissílabos terminado com essa terminação aqui, ó, consoante, vogal, consoante. Olha, CVC. O G consoante, o E vogal, o T consoante. O que faz para, no presente contínuo, quando você está trabalhando com presente contínuo e você precisa acrescentar o ING, você vai ter que dobrar a consoante final e acrescenta o ING. Por isso que ficou aqui com 2T. E aí ficou It's getting dark just now. Está escurecendo agora mesmo, exatamente agora. Então,
aí, olha, essa explicaçãozinha para o vídeo e é tranquilo essas duas observaçõezinhas aí. Vamos lá, a letra F, então, we are learning English now. Então, nós estamos aprendendo inglês agora. E aqui nós temos também o pronome we, o verbo are, conjugado, o verbo to be, o auxiliar be, conjugado com are, learn, que é o verbo aprender, só acrescentou ing, ó, learn English now. Vamos para o próximo exemplo, a letra G. You are speaking English right now. Você está falando inglês agora mesmo. Então, you, de novo, pronome, conjugado com o verbo, ou vocês também estão falando isso aqui. You pode ser you, você, ou então you pode ser vocês também. Depende, quem vai dizer isso é o contexto. Por exemplo, se você está falando com uma pessoa sozinha, você vai falar you. Então, a comunicação entre vocês dois. Mas se você está falando com mais de uma pessoa, você vai falar you, você está falando vocês. Então, é o mesmo pronome. E aí, o que define, como que eu vou distinguir? É o contexto. Depende com quem. Se você está vendo duas pessoas conversando só entre elas e um falando você, aí está se referindo a uma pessoa. Mas se tem alguém falando com outras pessoas falando você, aí já está se referindo a vocês. You are speaking English right now. Vocês estão falando inglês exatamente agora, ou agora mesmo. Então, you, pronome, o auxiliar be, speaking, que é o verbo falar, acrescentou ing, English, que é o objeto, ou o complemento, right now. They are dancing at the moment. Também o pronome eles ou elas are dancing. E aqui o verbo auxiliar be, dance, que é um verbo terminado em E, perdeu a vogal E, acrescentou ing. Então ficou dancing at the moment. Eles estão dançando no momento ou elas estão dançando no momento. Na letra I, John and Léo are playing tennis now. Então aqui, ó, John e Léo são dois nomes e dois caras. Então, olha, aqui, como eu falei para vocês no início, que esse sujeito ele pode ser nomes ou pronome. Aqui, esse pronome they poderia ser o substituto desse nome aqui, ó, John e Léo. Aqui que são eles, John e Léo, eles, e they são eles. Então, aqui, olha, ao invés de colocar o pronome, vieram aqui os nomes. Então, isso aqui é normal. Ou você utiliza os nomes ou o pronome aqui como sujeito. E aqui o verbo, olha, é o mesmo, conjugado, porque são eles. Playing, o verbo jogar, que está aqui, aqui só acrescentou ing, tênis, now. E lembrando que esse verbo play, ele tem outro significado. Por exemplo, play, ele significa brincar também. Se as crianças, aqui poderia ser que as crianças estão brincando, só que aqui tem o tênis, jogando tênis, mas é brincando de tênis também, mas seria, aqui é melhor, a tradução é jogando tênis. E tem brincar, as crianças estão brincando no jardim, por exemplo. John and Léo are playing in the garden. Então, estão brincando no jardim. Então, outro exemplo. Play também você já viu que tem no controle da sua TV, do seu microsystem, vários controles que você aperta o play para tocar. E tem aqui também play, tocar algum instrumento. Se você toca algum instrumento, você vai falar I play, aí você fala o instrumento que você toca. Por exemplo, I play the guitar, I play drums, eu toco baterias. Então, esse play ele tem esses outros significados. Vamos para a letra J. Kit and Liz are living in Canada. Aqui do mesmo jeito da explicação da letra I, ó, dos sujeitos. Só que aqui são duas mulheres, aqui os dois caras e duas mulheres. Então, e esse pronome significa eles ou elas. Então, seria a mesma coisa. Kit and Liz poderia ser substituído por esse pronome que significa elas. Are, que é o verbo auxiliar be, live é o verbo terminado em E, o verbo moral, viver, terminado em E, tirou a vogal E e acrescentou ing, in Canada. Então, Kit e Liz estão morando no Canadá. A letra K. Jack is washing his father's car now. Então, Jack está lavando o carro do pai dele agora. Então, aí também aqui tem só um nome só. Então, é ele. Quando tem o nome de um cara, substitui pelo pronome he. Então, he, terceira pessoa do singular. He is washing. Ele está lavando. Aqui o wash, que é o verbo lavar. E aí só acrescentou ing. O carro do pai dele agora. Ou o carro do seu pai agora. The computer is working better now. Então, o computador está funcionando melhor agora. Então, aqui, olha, the computer poderia se substituir pelo pronome it, que é um objeto. Então, it is working better now. Então, ele está funcionando melhor agora. Mas aí, the computer is working better now. O computador está funcionando melhor agora. Work é o verbo trabalhar. Mas quando se trata de uma máquina, está funcionando. Mas poderia ser até a tradução trabalhando. Mas
só acrescentou ing e aí ficou working, funcionando ou trabalhando. Aqui eu tenho os verbos que eu falei, que eu já até comentei de alguns para vocês aí. Aqui esses verbos terminados em E, write, que é o verbo escrever, tira a vogal E e acrescenta ing, live, que é o verbo morar ou viver em algum lugar, tira a vogal E, todos esses aqui, ó, take, pegar, tomar, também tira a vogal E e acrescenta ing, come, que é o verbo vir, alguém está vindo, então vindo, is come, tira a vogal e acrescenta ing, dance, que é o verbo dançar, e make, que é o verbo fazer também, que é outro verbo que tem outros significados também, que se você pesquisar tem vários significados. E o get aqui, ó, get, que é o verbo que eu acabei de comentar com vocês aqui também, olha, consoante, vogal, consoante, e monossilábico, acrescenta, dobra a consoante, fica com 2T. Para acrescentar o ing. Cute, que é o verbo cortar. Run, que é o verbo correr. Pode ver que todos esses verbos é terminado com consoante, vogal, consoantes. Sit, que é o verbo sentar. Swim, que é o verbo nadar. E travel, que é o verbo viajar. E aqui o travel, você pode ver que na pronúncia você fala travel, aí dissílabos, tem os monossílabos, e aqui esse é dissílabo, então por isso que dobra a consoante final e acrescenta ing. Vamos então agora para Structure Negative Statement, então para a estrutura de uma sentença negativa. Então vamos lá. Olha, se você entendeu a estrutura da forma afirmativa, então a negativa é a mesma coisa. A única coisa que você vai fazer é acrescentar a partícula not entre o verbo auxiliar e o verbo principal, que é isso aqui, olha. Na afirmativa nós tínhamos sujeito, o auxiliar be, o verbo principal com ing e o objeto. Aqui, olha, só o que entrou aqui, que acrescentou aqui foi o not entre o verbo auxiliar e o verbo principal. Só isso. Então, na hora que você for escrever uma frase, que você for falar uma frase, é só colocar o not depois do auxiliar be e antes do verbo principal. Entre o verbo principal, o auxiliar e o principal, temos a partícula not, de negação. Então, vamos ao exemplo. I'm not traveling at the moment. Eu não estou viajando no momento. Olha aqui, I, o sujeito, e aqui o auxiliar be, o not entre, olha, o not, aqui a partícula not, entre o verbo principal e o auxiliar. E aqui the moment é o complemento ou o objeto. Então, traveling aqui, como eu falei, olha, dobrou a consoante e acrescentou ing, porque é um verbo dissílabo. A letra B. You are not swimming in the river. Você não está nadando no rio ou vocês não estão nadando no rio. Então, aqui o sujeito, o auxiliar be, o not entre os dois verbos, aqui o swim também, dobrou a consoante e acrescentou ing, no rio o complemento ou o objeto. A letra C, Peter is not making his bed now. Então, Peter não está arrumando, que o verbo make é fazendo, mas arrumando a cama dele agora ou a sua cama agora. Então, aqui Peter é o sujeito, is, que é o verbo auxiliar be, not, que está entre o verbo principal e o verbo auxiliar, e o make, aqui ó, tirou a vogal E, acrescentou ing. His bed é o complemento ou o objeto, que é a cama dele ou a sua cama. A letra D, we are not working at this moment. Então, nós não estamos trabalhando neste momento. E aí nós temos o sujeito nós, o auxiliar be, are, o not, working, aqui é aquele verbo do computador, aqui é trabalhando, lá era funcionando, aqui é trabalhando, que nós não estamos trabalhando neste momento. Beto and Jim are not playing now. Aqui, Beto e Jim are, que são eles, não estão. Note aqui, olha, entre os dois, playing, esse aqui já pode, now. Beto e Jim não estão jogando agora, ou Beto e Jim não estão brincando agora. Então, pode ser uma das duas traduções. E aqui, Chris and Diana are not taking a shower. Então, Chris e Ana não estão tomando banho, ou tomando banho. Então, Chris e Ana aqui são elas, né? Pode ser substituído pelo pronome they, e aí are, o not, o take, que é tomar, o tomar banho ou tomar alguma coisa, ou take aqui, que não é nem tomar alguma coisa, você quer tomar banho, por exemplo, quando você fala tomar o ônibus, por exemplo, pegar o ônibus. Então, porque tomar ou beber é drink. Então aqui, olha, tirou a vogal E e acrescentou ing. E a shower, que é um banho, ou o banho. Vamos agora para Structure Interrogative Statement. Então, na Structure Interrogative Statement,
nós temos o seguinte. Aqui eu vou deixar aqui, que você já sabe que aqui statement é declaração. Numa declaração interrogativa, ou numa sentença interrogativa, o que muda? Olha, o not não aparece aqui. Vamos comparar isso aqui com a primeira lá, com a sentença afirmativa, com a declaração afirmativa. O que vai acontecer? O sujeito lá da sentença afirmativa com o verbo auxiliar, eles trocam de lugar na forma interrogativa. Então, na interrogativa, na forma afirmativa, iniciava a sentença com o sujeito. Na forma interrogativa, inicia com o verbo auxiliar be. E aí vem o sujeito, depois o outro verbo normal no lugar que ele estava, com ing também, e no finalzinho colocar o sinal de interrogação. Então, vamos ao exemplo. Aqui, nessa pergunta, am I singing this beautiful song? Então, eu estou cantando esta linda canção. Olha aqui, o verbo auxiliar be e o sujeito, eles trocaram de lugar. Iniciamos a sentença com o auxiliar be, depois o sujeito, e aí veio o verbo principal com ing, entre o auxiliar e o principal. E aqui, this beautiful song é o complemento ou o objeto. Então, e não se esqueça da interrogação. Então, am I singing this beautiful song? Então, eu estou cantando essa linda canção. Am I singing this beautiful song? E agora vamos para a letra B. Are you curling your hair right now? Então, você está cortando o seu cabelo agora mesmo? Então, aqui, olha, iniciou a sentença com o verbo auxiliar are, e aqui you, que é o pronome, ele trocou de lugar, o sujeito trocou de lugar com o auxiliar be. Curing, o verbo cortar, também o vogal, terminado vogal consoante, dobrou a consoante e acrescentou ing. Your hair right now, complementa o objeto. Vamos para a letra C. Is Steve running the park now? Steve está correndo no parque agora? Então, de novo, sempre na interrogativa, inicia a frase com o auxiliar be. Steve é o sujeito. Run, aqui é o verbo correr, terminado com consoante, vogal consoante, dobrou a consoante final e acrescentou ing. In the park é o complemento ou o objeto da oração. Is Lauren speak português now? Então, aqui também, ó, Lauren está perguntando se Lauren está falando português agora. Então, is, que é o verbo auxiliar, trocou de lugar aqui e iniciou a frase com o is, com o verbo auxiliar. Lauren, que é o sujeito. Speaking, que é o verbo falar. E aqui, português now, complemento o objeto da oração. Letra E. Are we cooking this delicious food? Então, nós estamos cozinhando esta comida deliciosa. De novo, iniciou a frase com auxiliar, be, sujeito, we, que é o pronome, cooking, só acrescentou ing, que é o verbo cozinhar, this delicious food, que é o complemento ou objeto da oração. Are you watching this movie now? Você está assistindo esse filme agora? Então, esse are you watching this movie now iniciou a frase com o verbo auxiliar be, sujeito, o verbo watching, que é o verbo assistir, que só acrescentou ing, this move é o objeto desta oração. E a letra G, nós temos are Bella and Julie coming now. Então, se Bella e Julie estão vindo agora. Julie e Bella estão vindo agora. E aí também, olha, are, porque aqui Bella e Julie são dois sujeitos, duas mulheres. Então, são elas. Por isso que usamos o auxiliar are. E aqui o come, verbo terminado em E, acrescentou ing, e o now complementa o objeto da oração. Na verdade, é um advérbio aí, o now, entendeu? Da oração. E aí, esse aí, olha, foi esse vídeo aqui sobre o presente contínuo. Se surgir mais alguma dúvida aí, você pode deixar aí nos comentários. Pausa o vídeo aí quantas vezes você quiser, você vai ver, você percebeu aí como que é fácil demais para você trabalhar com o presente contínuo, para você falar que você está fazendo alguma coisa em inglês, é só você utilizar o auxiliar be e o verbo principal com ing, não tem dúvida, não tem problema, não tem segredo. Você viu que aí que é muito fácil e que você pode. O que você precisa é praticar. Eu vou deixar umas atividades e você vai praticar, umas atividades para você praticar o inglês e eu tenho certeza que você vai se desenvolver muito bem. Então, esse foi mais um vídeo. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like aí para ajudar o nosso trabalho e até o próximo vídeo.